Telesaúde Bahia, para profissionais de saúde da atenção básica que atuam na Bahia. Boa noite, gente. Como o moderador Thiago colocou, meu nome é Augusto, sou médico de família e comunidade, atuo em Amarela desde 2016. A gente tem um programa de residência acontecendo pela Secretaria Municipal de Saúde na unidade há 2 anos, está no 2º ano agora, então temos 2 R2, Matheus Oliveira e Thaís Bichara, iniciando esse ano o 1º ano da residência, Bárbara e Natália, no R1. A unidade é uma unidade que se situa no subúrbio ferroviário de Salvador. Ela é localizada no bairro de Ilha Amarela, que faz fronteira ali com a região da reserva do Parque São Bartolomeu. E a gente vai trazer hoje uma experiência que a gente começa o trabalho, lembrando, é um trabalho coletivo de unidade de saúde da família. Nesse momento, a gente traz a fala dos envolvidos na questão da gestão da crise da parte médica, mas o trabalho se dá como forma coletiva. Inicialmente, esse trabalho era uma apresentação para o programa de residência integrado de Medicina, Família e Comunidade, hoje em Salvador, e a gente acabou abrindo para os convites. Então, lembrando que a gente está como autor nesse trabalho, mas é um trabalho de maneira multiprofissional e coletiva da unidade. Então, a gente tem como objetivo hoje, principal, expor experiência na elaboração de fluxos e processos de trabalho, sejam eles gerais e específicos na unidade de saúde da família, em vigência da pandemia do Covid-19. E a gente vai trazer como objetivo específico compilar orientações através de protocolos, boletins e notas técnicas com a finalidade de organizar os fluxos da unidade e a atenção primária à saúde, tentando fazer de maneira antecipada as estratégias para a contenção em eventualidade pico de fluxo em vigência da epidemia e exemplificar as estratégias de educação em saúde que nós lançamos mão nesse processo. A apresentação, eu vou passar a palavra agora para a Bárbara, então a gente vai tentar fazer começar a apresentação e a gente vai tentar fazer algumas pontuações no decorrer, se for necessário. Com a palavra, Bárbara. Boa noite. Inicialmente falando um pouco sobre a cronologia da pandemia, tudo começa no dia 31 de dezembro de 2019, né, quando os primeiros casos de pneumonia são detectados na cidade de Wuhan, na China, e reportados pela OMS. De acordo com o Hospital Municipal de Wuhan, as primeiras infecções ocorreram por volta do dia 12 ao dia 29 de dezembro. Já no dia 1º de janeiro, as autoridades chinesas encerram as atividades do mercado de frutos do mar em Wuhan, porque identificaram alguns animais que poderiam ser a origem dessa infecção. No dia 5 de janeiro, o hospital anuncia a investigação retrospectiva em relação ao vírus, já que tinham 60 casos confirmados e 7 pessoas já em estado crítico, e constataram que não se tratava do mesmo vírus que causou a SARS em 2002 ou a MERS em 2012, e sim um novo vírus. No dia 7 de janeiro, eles já identificam o vírus como uma nova forma de coronavírus, que inicialmente é chamado de 2019 nCoV, e o seu genoma já é divulgado para o mundo todo através do Centro de Controle e Prevenção de Doenças da China. No dia 11, já ocorre a primeira morte confirmada por coronavírus. É um senhor de 61 anos que supostamente foi exposto a esse vírus nesse mercado de frutos do mar e que evoluiu com falência respiratória. No dia 23 de janeiro, a OMS já anuncia que o coronavírus ainda não apresenta ameaça à saúde pública internacional, apesar de Singapura já estar registrando os primeiros casos nessa época. No dia 26 de janeiro, a OMS já aumenta o nível do risco da infecção para alto e já no dia 30 declara como emergência a saúde pública global por surto de coronavírus, já que nessa época já tem 23 países afetados. No dia 11 de fevereiro, a OMS nomeia a doença como Covid-19. Coronavírus se refere, na verdade, ao grupo ao qual o vírus pertence e não ao vírus, à cepa em si. Então, a doença começa a se chamar Covid-19 e o vírus recebe o nome de SARS-CoV-2. Em 13 de fevereiro, na China, os casos confirmados sobem de 44,7 mil para 59,8 mil.
depois de começar a utilizar a radiografia e a tomografia para fazer o diagnóstico mais rápido do que os testes com PCR. Em 24 de fevereiro, a Itália se torna o país europeu com mais casos confirmados, atingindo 150 registros em menos de 3 dias. E nessa mesma época, o mercado de frutos do mar já é descartado como a origem do vírus. No dia 25 de fevereiro é quando ocorre o primeiro caso no Brasil. E já no dia seguinte já é anunciado que o primeiro caso de transmissão comunitária no mundo ocorrendo na Califórnia. Em 28 de fevereiro, a OMS já eleva o risco da epidemia para muito alto. Enquanto isso, no Brasil já tem 182 casos suspeitos em mais de 6 estados, só que apenas um paciente confirmado. No dia 5 de março, já ocorre o primeiro registro de transmissão do vírus dentro do país. No dia 9, São Paulo já é o principal estado afetado, já tem 25 casos confirmados no Brasil, e enquanto tudo isso está acontecendo no Brasil, o governo italiano já decreta o isolamento total na Itália, com 65 milhões de pessoas sem poder transitar pelo país, sem poder fazer reuniões públicas. No dia 10 de março, já iniciam os conflitos entre o governo brasileiro e as recomendações do Ministério da Saúde. O presidente já começa alguns pronunciamentos sobreestimando, na verdade, a infecção, referindo a ela como uma gripezinha, e já começam as revoltas em relação a esses tipos de comentário, já que desde aí ele já se demonstra contra o isolamento domiciliar. E isso se repete ainda no dia 15 de março, com esse conflito entre o governo brasileiro e as recomendações. No dia 11, a OMS já declara a infecção como uma pandemia, após o número de casos ultrapassar 118 mil em todo o mundo, são 114 países afetados, e a China, que foi o primeiro país afetado, já tem 65 mil pacientes que foram infectados se recuperando. Então, a situação da China já quase se estabilizando. No dia 12 de março, já anunciou o fim do pico de Covid-19 na China, após 70 dias, quando ocorrem apenas 8 casos novos no epicentro da pandemia. Nessa mesma data, no Brasil, havia 78 casos confirmados, e 3 dias depois, o Brasil já apresenta 200 casos confirmados. No dia 17 de março, já ocorre a primeira morte por Covid-19 no Brasil, na mesma data que os primeiros testes da vacina começam nos Estados Unidos. No dia 20, a telemedicina já é provisoriamente aprovada pelo Conselho Federal de Medicina, buscando ser um reforço no combate à infecção e nos meios de prevenção. No dia 22 de março, todos os estados brasileiros apresentam transmissão comunitária. Nessa época, no Brasil, já tem 1.604 testes positivos, com 25 mortes registradas. No dia 24, ocorre o pronunciamento do presidente em rede nacional, em que ele coloca em questão o que é pior nesse cenário, a crise econômica e a pandemia. Ele reforça que, na verdade, a pandemia seria uma ideia fantasiosa da mídia, que a mídia estava falando que a pandemia seria muito mais do que o que realmente é, e sendo completamente contrário ao isolamento domiciliar, propondo, na verdade, um isolamento vertical, em que as pessoas de alto risco, os idosos, gestantes, deveriam ser isolados, enquanto o resto da população voltaria à sua rotina de trabalho normal. No dia 26 de março, já iniciam os testes com a hidroxicloroquina no Brasil. Os casos no Brasil têm o maior aumento em 24 horas, 77 mortes e 2.915 casos confirmados. E já no dia 27, o uso da hidroxicloroquina já é liberada para os casos graves. Essa é uma charge só para ilustrar
que durante o dia quando ocorreu o pronunciamento do presidente, isso causou várias revoltas em redes sociais brasileiras, inclusive atingindo lugares fora do país. Então, muitos países também se pronunciaram contrários a esse pronunciamento do presidente. Essa é uma charge que foi publicada em um jornal alemão. Em tradução, quer dizer, é apenas uma histeria e conspiração, como uma crítica ao que o presidente falou. Enquanto ele fala, tem o coronavírus e a morte aplaudindo de trás. Isso é apenas um exemplo de toda a revolta que esse pronunciamento causou em vários lugares do mundo. No dia 28 de março, já é vetada a propaganda em relação à campanha O Brasil Não Pode Parar, que pregava o fim do isolamento domiciliar, o início do isolamento vertical e a volta às rotinas de trabalho e reabertura do comércio. Então, já é proibido a veiculação de qualquer propaganda referente a essa campanha no Brasil nessa data. No dia 29 de março é quando ocorre a manifestação por carreata em Salvador do movimento Não para Salvador, justamente a favor desse tipo de pronunciamento do fim do isolamento domiciliar, do início do isolamento vertical, reabertura do comércio. E nessa mesma data, Bolsonaro quebra a orientação do Ministério da Saúde e sai às ruas em uma tentativa de convencer as pessoas a saírem também, a voltarem à sua rotina e a ignorar as orientações do Ministério. No dia 30 de março, já ocorre a votação de auxílio econômico para o trabalhador autônomo. Então, existia esse plano de auxílio de R$ 600 para todos os trabalhadores que não tivessem a carteira assinada, incluindo os autônomos, trabalhadores com contrato intermitente, que são aqueles que recebem por horas trabalhadas, eles receberiam esse auxílio. Até hoje de manhã, o Senado já havia aprovado o projeto e faltava apenas a aprovação do Poder Executivo, a sanção do Poder Executivo. Hoje já foi anunciada a segunda morte do coronavírus em Salvador. Aqui é só para ilustrar a expansão dos casos em todo o mundo. Vemos uma concentração muito grande dos casos da Europa, mas também já em crescimento em outras áreas do mundo, do mapa. Até essa data aqui, de ontem, às 21 horas, já existiam 754.435 casos confirmados no mundo, com 36.575 mortes. Esse número já mudou completamente, já teve um aumento muito grande do número de mortes, que não deu tempo de atualizar, mas já estava beirando 40 mil mortes até algumas horas atrás. Voltando um pouco o contexto para o nosso estado, nosso município, no dia 20 de fevereiro é quando a Secretaria Municipal de Saúde começou um rastreio silencioso para o Covid-19 já no Carnaval de Salvador, segundo o plano de contingência que foi iniciado no dia 31 de janeiro, para fazer valer a partir de fevereiro. A seguir, eu vou mostrar um fluxograma em que foi usado para fazer esse rastreio, mas, a princípio, os casos sintomáticos respiratórios, com febre, já eram encaminhados para a UPA Sentinela, que era a UPA dos Barris, para a realização de teste, caso fosse indicado, caso tivesse a suspeita do coronavírus mesmo. Até essa altura, não existia nenhum caso confirmado em Salvador, no caso, na Bahia. No dia 6 de março, é o primeiro caso importado de coronavírus na Bahia. O segundo caso já é confirmado no dia seguinte, com mais 93 casos suspeitos. No dia 9, já iniciam as ações de divulgação das medidas preventivas na escola, com o estímulo da lavagem de mãos, ensinar as crianças e adolescentes como é feita essa lavagem, além das medidas institucionais da escola para a prevenção da infecção. No dia 12, já ocorrem as estratégias de higienização nos transportes públicos, e já no dia 13 ocorrem os primeiros casos em Salvador, que até então não havia registro. Os primeiros casos que ocorreram na Bahia foram em Feira de Santana, e evoluiu para Salvador no dia 13.
No dia 16 de março, ocorre a suspensão temporária das aulas por 30 dias na rede estadual de ensino de Salvador, Feira de Santana e Porto Seguro, e a suspensão de eventos com mais de 50 pessoas. No dia 18, já ocorre o trabalho remoto para os grupos de risco, em que as pessoas com mais de 60 anos, com comorbidade de risco, com gestantes, poderiam ser afastados do seu trabalho. E ocorre a suspensão do funcionamento das academias, cinemas, teatros e a suspensão das aulas das escolas em rede pública e privada por 15 dias. Só que hoje já foi anunciado a suspensão estendida por mais 15 dias dessas atividades também. Esse é o fluxograma que estava no plano de contingência, falando que o indivíduo, logo na recepção, que tiver sintomas de febre ou sintomas respiratórios, receberia a máscara, tanto o paciente quanto o acompanhante, e já seria encaminhado para atendimento imediato médico. Caso ele tivesse algum fator de suspeita, uma viagem recente, contato com um paciente que é caso confirmado suspeito, ele já seria encaminhado para essa UPA Sentinela para realização do teste. Caso não, seguiria com atendimento normal médico, e caso ele não tenha sintoma, ele entraria no fluxo normal também de atendimento. No dia 19 de março, a Prefeitura de Salvador declarou o estado de emergência e o governador da Bahia também anunciou o mesmo decreto para o estado. Ocorrem os primeiros casos de transmissão comunitária na Bahia. No dia 21, já ocorre a interdição total das 6 praias de Salvador, inicialmente por 15 dias, numa tentativa de controlar mais o isolamento domiciliar, estimular as pessoas a ficarem em casa. Ocorre 30% de redução da frota dos ônibus, exceto para os horários de pico, e a suspensão de atendimentos eletivos odontológicos, funcionando apenas os serviços de urgência. Em 23 de março, ocorre a suspensão de atividades de bares e restaurantes. O Hospital Geral do Estado, o Hospital Geral Ernesto Simas Filho e o Instituto Couto Maia começam a atender exclusivamente os casos de Covid-19, e nessa data inicia a campanha de vacinação para a influenza e para o reforço de sarampo. No dia 24 de março, ocorre a suspensão da vacinação da rotina para crianças, numa tentativa de evitar as aglomerações nos postos de saúde. E no dia 29 de março, ocorre o primeiro óbito por Covid-19 na Bahia. No dia 30, o prefeito anuncia o auxílio de R$ 270 para o trabalhador informal, esses mesmos critérios do auxílio de R$ 600 já pré-aprovado, né? E ocorre a ampliação das unidades de acolhimento, então as crianças, adolescentes e pessoas em situação de rua começam a receber um abrigo, auxílio, alimentação, justamente para a prevenção da infecção nesses grupos. Boa noite, gente. Tô no controle Natália, que o meu deu um probleminha, tanto que eu saí da sala, certo? Sou Matheus Oliveira. Então, tendo esse panorama todo que a Bárbara trouxe, a gente começou a ter algumas angústias e algumas necessidades. Então, é necessário a gente tentar entender mais ou menos como vinha se comportando o fluxo no Brasil, e uma ascensão do número de novos casos por dia, e a gente repara que o número de novos casos tem dias que ele tinha um número muito maior e outros dias ele tinha um número muito menores, trazendo um questionamento do porquê esse número de casos mudava de um dia para outro, a quantidade de novos casos, sendo que a gente poderia esperar uma ascensão contínua, né? E aí a gente tendo visto lá que a segunda maior parte do país que tinha casos era o Nordeste, a gente tendo na Bahia uma projeção que era uma curva exponencial, com a projeção para o dia 29 de 542 casos, sendo que o que traz o dado,
Sendo que, assim, na Bahia, uma expectativa seria de 442 casos no dia 29, sendo que a gente só teve, por enquanto, até então, a notificação da confirmação de 186 casos. Algumas reflexões a gente tem em relação a esses dados. Primeiro, que o diagnóstico laboratorial ele tem tido uma demora para sair o resultado de 3 a 7 dias. Ou seja, o número de casos confirmados no dia 29 não representam significativamente o valor de casos no dia 29 de fato, e sim o de 3 ou a 7 dias atrás. E a gente só vai ter o dado de casos referente ao dia 29 daqui a 3 dias no mínimo, certo? Então a gente começa a ter uma percepção um pouco diferente da onda. É realmente um achatamento, a gente está fazendo de fato, conseguindo de fato um achatamento da curva com isolamento social, é só isso? Ou a gente está tendo um dado atrasado por conta da saída a divulgação dos resultados estarem demorando devido à grande demanda de dados que a gente tem, de coletas que a gente tem feito? É um questionamento que a gente traz. E aí a gente começa a analisar a distribuição bairro a bairro em Salvador, onde a gente conseguiu por dados oficiais através de rede social, porque a gente tem uma dificuldade de acessar alguns dados, só a distribuição do dia 23 e a última que tinha saído até hoje de tarde era do dia 27. A gente descobriu que saiu agora dia 31 também. A gente tem essa informação do dia 31. Mas a gente começa a observar que no dia 23 a gente tem uma distribuição muito mais em bairros nobres, onde provavelmente essas informações, esses diagnósticos, vinham de pessoas que foram de transmissão mais externas, pessoas que tiveram viagem, que tiveram contato com pessoas que viajaram. E a gente observa que com o passar dos dias, chegando no dia 27, a gente começa a chegar já dados na periferia. Por exemplo, o subúrbio ferroviário começa a apresentar um caso que é Fazenda Coutos. No dado do dia 30, a Fazenda Coutos continua só com um caso, não tem nenhum novo caso por enquanto. Mas como eu trago, existe uma demora para poder a gente ter esse dado de fato real em relação ao dia 27, certo? Esse um caso em Fazenda Coutos, a gente está em torno de 3 a 4 dias atrasados ao dado real do dia. E aí a gente desenhou o número de novos casos através do dado do CIEV dia a dia. E a gente observa que a gente tem aumentado dia a dia o número de novos casos, a gente tem tido mais diagnóstico de Covid a cada dia que passa, mas assim como no Brasil, a gente mantém um gráfico entalhado, onde um dia a gente tem um número muito maior, você pode observar que a gente pode ter um dado de 14 novos casos no dia 24, e aí a gente começa com a queda de número de novos casos para 9, dia 25, 6, dia 26, depois ascende de novo para 16 casos. E assim a gente vai nesse entalhe crescendo pouco a pouco. E a gente começa a perguntar como é que eu posso prever meu serviço se eu tenho dados que não seguem uma tendência específica, se eu tenho dados atrasados de 3 a 7 dias. Como é que eu consigo saber quando vai chegar o grande fluxo? E isso foi gerando nossa inquietude para poder planejar e estar preparado para receber a população, já que a atenção primária, querendo ou não, é a porta para acesso da maior população. E aí, a gente pesquisando, a gente tem alguns questionamentos do nosso pouco número de dados. O Brasil é um dos países que menos fez suave para coronavírus no mundo, certo? Então, a gente pergunta, a gente está subnotificando, a gente está tendo pouco diagnóstico de Covid, qual é o nosso cenário real no Brasil hoje? Qual é o nosso cenário real em Salvador hoje? E aí sai um estudo de uma revista inglesa, se não me engano foi do Oxford, que mostra que no mundo inteiro existe subnotificação e que o Brasil, a subnotificação é muito grande, que tem uma expectativa, uma extrapolação que a gente tenha notificado só 8 a 18% dos casos. Ou seja, o número de casos que a gente tem em papel seria, na realidade, 12 vezes maiores, não o número que a gente tem hoje, de fato. Então, se a gente tem hoje no Brasil em torno de 4 mil, se eu não me engano, casos, a gente teria que multiplicar por 12 vezes
para poder a gente chegar qual é o número de casos real no Brasil. E aí, nessa angústia, foi feita uma reunião no dia 17 de março com o distrito do subúrbio ferroviário, com o intuito da gente, o distrito trazer para a gente fluxos, trazer orientações de como lidar com essa crise, como atender essa população, como organizar a equipe. Infelizmente, quando a gente eu estive na reunião, fui a Suzy e, se não me engano, foi a Jéssica junto comigo. A gente teve uma dificuldade de acesso de fluxos bem definidos. A gente saiu da reunião sabendo que a gente estava em uma crise de coronavírus. Yara, obrigado. Foi Yara, não foi a Jéssica, não. A gente sabia que a gente estava em uma crise de coronavírus, sabia que a gente precisava se reestruturar, mas estava todo mundo com a sensação de que é algo muito novo, algo que a gente nunca viveu, e a gente não tem um fluxo bem descrito ainda, passado do distrito para a gente. Na reunião técnica, a gente sentou junto com o gerente, sentou junto com toda a equipe, para poder desenhar como a gente poderia organizar a nossa unidade e abraçar a comunidade para poder preparar para esse processo. A gente pegou todas as informações que a gente tinha, a gente pegou informações que a gente tinha do Ministério da Saúde, as notas técnicas, a gente pegou a informação que eles trouxe para a gente e tentou organizar o máximo possível os fluxos a partir daquele dia na reunião técnica. Então, a partir do dia 18 de março, que foi a quarta-feira, a gente suspendeu a vinda letiva da odontologia, tendo em vista que, se a gente pensava em uma crise onde precisaria atender a população e a odontologia gerava aerossol, a gente entendeu que poderia segurar um pouco esse atendimento, só atendendo casos de urgência e emergência odontológicas. Foi feito um mutirão na agenda da equipe 079, porque a gente entendeu que, pensando em coronavírus, a gente precisava evitar aglomeração. Então, a gente precisava esvaziar a fila de agendamento o mais rápido possível. Então, a gente falou o quê? Vamos fazer um mutirão, tentar triar todos os pacientes, tentar dar solução para todos os casos possíveis. Os que não foram possíveis, se for necessária marcação, fazer marcação para o mesmo dia ou para a semana, para poder ser resolvido o problema do paciente. A gente acabou atendendo todos os pacientes, em torno de 20 pacientes que estavam na fila, e basicamente, se eu não me engano, teve que remarcar só 1 ou 2 pacientes, e a maioria a gente conseguiu dar uma resolução satisfatória, célere, em menos de 1 hora toda a fila foi dissolvida, a unidade estava organizada. E nesse primeiro dia a gente fez nossa primeira sala de espera, porque a gente entendeu que, como atenção primária, nosso principal foco era fazer sala de espera, orientar a população, informar a população, munir a população do máximo de informações que a gente tinha. E nesse mesmo dia a gente teve o nosso primeiro caso de suspeito em amarelo, que foi uma paciente com contato de paciente suspeito que iniciou o quadro de síndrome gripal. E aí a gente foi iniciado buscar o fluxo no distrito, de como colher o SWAB, para poder fazer todo o processo, isolar a paciente, iniciar todo o processo de construção nesse momento, está tudo sendo construído nesse momento. Saiu nesse dia o decreto da prefeitura que estendeu a receita de 6 para 8 meses, e ampliou a liberação de medicação por 60 dias, não só por 30 dias. E foi começado a construir o primeiro texto com as contribuições da equipe inteira para o processo de atendimento e gestão do trabalho em Amarela. Então, foi construído isso. No dia 19 de março, a gente recebeu a Natália e a Bárbara, as nossas R1s. A gente teve uma aglomeração no posto, porque nesse dia a gente teve a chegada de medicação no dia anterior e atendimento do laboratório. Então, o posto foi aglomerado, a gente precisou rever alguns fluxos e foi liberada às 19 horas, ou seja, depois da primeira reunião com o distrito, quase 3 dias depois, no final do dia, a primeira nota técnica do município em relação ao Covid, onde orientou que as unidades de saúde da família e atenção básica seriam as portas de entrada dos casos leves, onde as unidades que teriam acolhimento teriam que efetivar e deixar bem ativo esse acolhimento, e as que não tinham acolhimento teriam que implantar o acolhimento nesse momento. Foi validada a suspensão da agenda da odontologia para a nota técnica
e foi orientado nessa nota técnica o papel do Axis na ação em relação ao Covid. Foi feita a suspensão dos grupos de atendimento e atendimento coletivo junto com o Sábado do Homem, e foi tido o primeiro fluxo do município em relação a como atender os pacientes na atenção primária. No dia 20 de março, a gente começou a definir, através da nota técnica, uma sala de isolamento específica para os pacientes síndrome-gripal e uma sala de triagem para a síndrome-gripal, onde esses pacientes seriam atendidos de maneira prioritária. E começou a adequar a ficha de atendimento que o município liberou para acolhimento síndrome-gripal a uma planilha que a gente utilizava na parte de acolhimento da saúde da mulher, que foi feito nos sábados anteriores, para poder conseguir ser mais célere e conseguir ter um dado mais de comunicação entre todas as equipes, que a gente vai mostrar com o passar dos slides. 23 de março foi liberado o boletim epidemiológico do município, o número 6, onde ele mostrou o cenário do município nesse dia, até esse dia, mostrou quais eram as perspectivas, deu alguns fluxos em relação à coleta de swab, em relação ao diagnóstico de Covid ou suspeição de Covid. E nesse dia, mesmo na sexta-feira anterior, ou seja, foi no dia 20, se eu não me engano, dia 19, já ter saído uma nota do Ministério da Saúde em transmissão comunitária no Brasil inteiro, a nota oficial do município de transmissão comunitária em Salvador foi feita no dia 23, com os novos critérios de suspeição. E teve o decreto da Prefeitura Municipal com o fechamento de bares e restaurantes, visto que as primeiras contenções propostas pelo prefeito tinham surtido um pouco de efeito, mas as pessoas ainda estavam muito à rua e era necessário isolar as pessoas para tentar conter a transmissão do vírus. 25 de março, a gente tem a segunda nota técnica, que é uma nota técnica maior, mais detalhada, onde trouxe a suspensão da Bolsa Família por 120 dias, ela trouxe detalhadamente o atestado familiar, ela definiu a questão do SUAB para gestantes profissionais de saúde na UPA, e definiu como suspeito qualquer caso de síndrome gripal, e trouxe um fluxo bem detalhado de como deveria ser feito nas unidades, com a ação de odonto, com a ação de enfermagem, com a ação de médico, agentes comunitários, administrativos, botando cada servidor com uma função específica e todos ajudando no funcionamento da unidade. 26 de março de 2020, Ilha Amarela foi definida pelo Distrito do Subúrbio Ferroviário como referência para a campanha vacina, sendo que a campanha começou no dia 23 de março, é importante a gente salientar isso. E dia 27 de março sai a quarta nota técnica com a mudança na forma de notificação. A gente vai trazer também esse ponto. E como foi que a gente organizou nossos fluxos com aquele processo de construção e escrita do que a gente estava fazendo para poder a gente conseguir analisar ponto a ponto e conseguir ter esse embasamento do que a gente está fazendo, baseado em quê. Então, a organização do fluxo da farmácia foi basicamente, depois de uma experiência ruim no primeiro dia que foi a aglomeração, a gente definiu que as senhas seriam entregues na porta e que o acesso à unidade seria limitado por 5 pessoas. E a gente mobilizou odontologia, agentes comunitários, médicos, enfermeiros para poder ajudar na distribuição das medicações da farmácia e diminuir a aglomeração. A gente ia acelerar a vazão da farmácia. A limpeza, a gente acertou com as agências de limpeza, como trouxe nota técnica, uma solução de hipoclorito de 1 para 99 com água e a higienização de maçanetas de superfícies a cada hora. Nosso fluxo de vacina, a gente tem um fluxo habitual, que é uma sala de vacina. A triagem é feita dia a dia pela própria sala de vacina, recepção, sala de vacina. Como a gente está em crise e a gente entrou em campanha de vacina a partir do dia 23, certo? A gente entendeu que a gente teria um grande número de pessoas vulneráveis na unidade, começando pelos idosos. Então, a gente definiu que, ao invés de uma sala, a gente teria 2 salas. E a maneira de a gente não ter aglomeração dentro do posto foi que a gente pegou a triagem e colocou na área externa. A gente conseguiu um todo, então os profissionais ficam na área externa para poder fazer uma triagem, para poder não entrarem pessoas para o posto para tomar vacina ou ficarem esperando sem ter indicação da vacina no momento adequado. No primeiro dia de campanha, a gente esperava uma aglomeração muito grande.
a gente esperava um movimento de muitos idosos, foram muitos idosos, mas a gente acabou não percebendo a quantidade de idosos por conta de como a gente conseguiu fazer a ação. A gente manteve a triagem na área externa, mas a gente fez 4 salas e todos os outros fluxos da unidade foram suspensos, exceto o fluxo de acolhimento, justamente porque a gente estava focado em entender como é que ia funcionar a vacinação e evitar aglomeração. A gente fez 400 doses, acabou mais ou menos 11 da manhã a vacinação, no posto da vacinação da manhã. A gente não teve filas nem aglomerações, basicamente. Foi chegando fluxo de 5, 10 pessoas esperando numa fila, mas de saída rápida, sem aglomeração. E aí, a partir disso, a Ilha Amarela foi definida como uma referência, como eu já trouxe, e no dia 24, se não me engano, foi suspenso o calendário de vacina, sendo mantido pela Secretaria Municipal apenas a campanha de vacina de sarampo, que está ativa hoje, que é a vacina de síndrome gripal e sarampo. Na questão do curativo, Ilha Amarela tem um fluxo de curativo muito grande, então a gente ficou preocupado em como está com esses pacientes com uma ferida no posto, eles ficam esperando, e como atender esses pacientes e garantir o acesso deles. A gente resolveu fazer um agendamento de hora em hora, então o paciente chega para ser feito curativo, a gente vê qual fluxo a gente tem, a gente diz o horário para ele voltar, então a gente já tem um horário definido. Os pacientes que são crônicos, com feridas de difícil cicatrização, com uso curativo especial, a gente tem mantido o agendamento feito. Pacientes com curativo mais simples e que têm uma capacidade de realizar o curativo em domicílios, a gente tem orientado esse paciente a fazer o curativo, liberado o material para esse paciente, para poder garantir que ele tenha o curativo adequado em casa e não precisar ficar aglomerado no posto. Os agentes de saúde, como trouxe na nota técnica, eles têm algumas funções que foram focadas na parte de atenção ao coronavírus, ajudando inclusive na promoção e também no auxílio nas funções administrativas e de organização do posto. Inclusive, eles têm estado muito ativos com a gente, têm ajudado muito na questão de promoção, na questão de organização do fluxo, na questão de uma primeira triagem que a gente faz, perguntando qual o sintoma, se o paciente tem algum sintoma, qual o motivo para se ver o posto. Então, o PAX ele tem a função de ir ao domicílio e informar os casos de complicação dos pacientes que a gente isolou, certo? Orientar a população sobre a questão do uso de EPIs, com o objetivo de evitar a transmissão e gerenciar o recurso na unidade, né? Essa parte de a gente diminuir o uso indevido de EPIs. Monitorar o cuidado e a proteção individual e coletiva na comunidade. Informar complicações do domicílio do paciente, se algum paciente que seja de isolamento ou não, que seja domiciliado, por exemplo, tem alguma complicação, ele traz essa informação da comunidade para o posto, para a gente conseguir dar assistência a essa pessoa, mesmo no domicílio. Fazer a promoção de saúde, rua a rua, casa a casa, inclusive no posto, e auxiliar, como eu trouxe, nas funções administrativas. Na questão da reunião de equipe, a gente suspendeu as reuniões individuais de equipe, se não tivesse nenhuma demanda urgente para serem feitas, e a gente definiu reuniões gerais ao final do dia, que são feitas com o objetivo de trazer informações de como estão sendo as notas técnicas, quais são as novas informações divulgadas, quais são as demandas que os agentes comunitários, os agentes de saúde, os agentes de limpeza, os técnicos, os enfermeiros têm trazido para a gente tentar solucionar como equipe, os médicos trazerem as informações para orientar o máximo possível a equipe como inteiro e diminuir o medo da equipe, porque, querendo ou não, a população inteira tem medo da situação que a gente está vivendo, né? Então a gente, como profissional de saúde, tem que estar o máximo embasado possível para transmitir o máximo de informação possível de maneira correta e assertiva, né? Pode passar. O laboratório, como eu trouxe, foi uma dificuldade que a gente teve no dia que teve a agenda do laboratório, então a marcação foi suspensa, sendo deixado a garantia da marcação para as gestantes, para casos específicos que a gente visse que tem uma demanda mais urgencial de fazer o exame de sangue, e para os pacientes suspeitos de arbovirose, porque, querendo ou não, Ilha Amarela é uma região que é banhada pela Mata Atlântica, tem muita área de mata, então tem tido
principalmente nesses últimos dias, a gente tem identificado muitos pacientes com suspeita de arbovirose. E aí a coleta é feita prioritariamente de segunda, terça e quinta pela manhã. O planejamento familiar foi mantido mesmo com a extensão da receita por 8 meses da prefeitura, mas a gente manteve o acolhimento às pacientes que precisam fazer um planejamento familiar, a gente manteve a renovação dessas receitas se preciso e a aplicação da medicação quando necessário. Os grupos de consulta coletiva foram suspensos e as visitas domiciliares, o calendário organizacional semana a semana foi suspenso, deixando a gente só com os casos emergenciais e urgenciais, e quando os pacientes precisavam de alguma assistência, eles traziam a demanda através dos ACS e a gente faz essa assistência. A odontologia, como eu trouxe, foi suspensa e os profissionais de odontologia estão ajudando nos fluxos de demandas, atendendo no caso de urgência e emergência odontológicas e ajudando na promoção à saúde. A agenda dos médicos e enfermeiros foi suspensa a marcação padrão. E a gente definiu que, como objetivo de esvaziar o posto, garantir acesso, a gente ia buscar uma tentativa de fazer um acesso avançado. E a gente buscava o quê? Os pacientes que tivessem no início da manhã na fila esperando para marcação, para atendimento, a gente ia fazer como a gente fez na quarta-feira, logo depois da primeira reunião do distrito, uma triagem de todos eles, atendimento e resolução do máximo de problemas de todos eles, e os que demandassem a marcação, tentar marcar para o mesmo dia em outro horário, ou para a mesma semana, de maneira espaçada, para evitar aglomeração. A marcação do Sistema Vida foi optada pela suspensão da demanda aberta para marcação e ficou a depender da demanda, a avaliação do médico assistente, se teria alguma necessidade. A gente seguiu isso porque muitos serviços têm suspendido o atendimento de consultas eletivas, de exames, seguindo a nota da CESAB, que foi dada em 18 de março. O programa Nossa Família, pela portaria 335, 20 de março, foi suspenso por 120 dias, sem impacto para a população. O pré-natal, a gente tem mantido as consultas já agendadas, avaliado caso a caso, e garantido o primeiro acesso da gestante sempre. As pacientes que estão mais próximos de parir, a partir da 36ª semana, a gente tem feito consultas semanal e avaliado caso a caso para poder marcar mensal ou quinzenal de caso a caso. A puericultura, a gente garante a primeira consulta da criança, tenta garantir o máximo possível o acompanhamento e desenvolvimento da criança, tentando espaçar as consultas, não aglomerar as crianças no posto e orientando de maneira prévia a questão do como introduzir a alimentação, orientando manter até os 6 meses, como é tudo feito pelo Ministério da Saúde, só que a gente vem tentando nas consultas antecipar o máximo de informações para as genitoras e para os genitores, na tentativa de evitar que eles busquem o posto de maneira recorrente e se exponham mais ao risco de infecção na unidade. E a gente fez uma reestruturação do acolhimento. O acolhimento Ilha Amarela está instalado desde janeiro de 2017. É algo que funciona dia a dia. E a gente resolveu reestruturar para poder conseguir abarcar essa demanda da síndrome gripal. Então, a gente fez uma escala de turno de trabalho para todos os profissionais e uma escala para acolhimento, dividindo em acolhimento 1 e acolhimento 2. O acolhimento 1 é nosso acolhimento geral, habitual do dia a dia, certo? E nesse acolhimento, a gente, inclusive, se tem algum paciente com alguma demanda de alguma renovação de receita, a gente tenta, se a gente está sem fluxo, tenta acolher esse paciente e resolver para ele não precisar voltar ao posto ou voltar à fila. Se for necessária a marcação, a gente busca a marcação desse paciente na agenda do profissional assistente para poder ter um acompanhamento mais próximo possível. E o acolhimento 2, que é o focado no sintomático respiratório, é uma outra equipe. A gente vai vai mostrar como é feito esse fluxo, como foi feito o fluxo, mas é um acolhimento focado em síndrome gripal e buscando que o paciente suspeito de síndrome gripal fique o mínimo de tempo possível na unidade. No acolhimento 2, como a gente espera que tenha um fluxo muito grande, a gente botou marcos para a entrada de novas equipes nesse acolhimento, com o objetivo de desafogar a equipe responsável pelo turno e evitar que o paciente fique muito tempo na unidade.
Então, cada turno tem a equipe 1. Quando essa equipe bate 7 atendimentos, ela continua atendendo, mas a equipe 2 entra para poder dar apoio e acelerar o processo de atendimento dos pacientes. No momento que a equipe 1 e 2 juntas atendem 14 pacientes de síndrome gripal, elas continuam no acolhimento e todas as outras equipes da unidade entram para o acolhimento com o objetivo de esvaziar o máximo possível a unidade e dar resposta rápida para todos os pacientes, tanto quadros leves quanto casos graves. E esse aqui é mais ou menos, só para vocês terem ideia, como é feita a distribuição profissional a profissional, turno a turno, manhã e tarde, da unidade. Então, todos os profissionais foram escalados turno a turno, agentes comunitários, técnicos, enfermeiros, agentes de limpeza, médicos, foram escalados em equipes para poder tentar fazer com que a unidade funcione e dê a melhor assistência possível para a população. E como eu trouxe, a gente, toda final de tarde, a gente faz a revisão dos fluxos, vê quais são as demandas, avalia o dia como foi que funcionou, se não funcionou, o que não funcionou e tenta reestruturar esse fluxo para poder a gente conseguir dia a dia ser mais assertivo e conseguir atender de melhor forma a população de Ilha Amarela possível. E propor soluções em equipe. Então, todos os profissionais de todas as áreas, eles propõem soluções para todas as áreas, para poder a gente tentar, de maneira coletiva, construir o melhor fluxo possível para a Ilha Amarela. Eu vou passar aqui para a Natália para dar seguimento. Boa noite, meu nome é Natália, eu sou R1. Dando continuidade, como a gente já foi sinalizado, esses fluxos, eles surgem a partir dessa resposta, da ausência de um fluxo já estruturado dentro da própria secretaria e após essa reunião do distrito, em que se saíram com mais perguntas do que respostas, e havia essa necessidade da gente começar a se preparar para evitar justamente essas aglomerações e que as unidades de saúde acabassem sendo um foco também de transmissão. Então, o fluxo pensado, ele inicia na própria porta de acesso à unidade, onde um servidor com máscara, ele questiona todos os pacientes que chegam à unidade para saber qual seria a sua demanda. Se fosse identificado que esse paciente se encaixava dentro de um quadro de um sintomático respiratório, com febre e outros sintomas respiratórios, esse paciente já era ofertado uma máscara para esse paciente e alocado para uma sala de espera de isolamento, para isolamento de sintomático respiratório. E essa equipe responsável pela escala, como já foi demonstrado anteriormente, ela era acionada para dar seguimento ao atendimento e acolhimento desse paciente. Se esse paciente ele não se encaixasse nesse contexto de um sintomático respiratório, esse paciente era direcionado à recepção, e dentro da recepção a gente tentava buscar entender qual era a demanda dele, o que trouxe ele dentro do serviço. Dentro do que ele trouxesse, se esclarecia nesse primeiro momento todo o contexto epidemiológico e por que as medidas estavam sendo tomadas, mais como uma medida de prevenção, inclusive orientando sobre a questão dos acessos aos outros serviços de saúde, para isso ser evitado justamente pela questão da possibilidade de contágio, né? Além da sobrecarga do sistema, que a gente também trouxe isso como uma discussão importante e sinalizada várias vezes ao longo do contato com a população. De uma forma geral, a gente acaba acolhendo ao longo do tempo, a gente acaba acolhendo a grande maioria dos pacientes que chegam à unidade e tem, em sua grande parte, as suas demandas atendidas. Mas se é ofertado a ele também a possibilidade dele retornar depois que a gente tiver um retorno às atividades normais após a crise. No isolamento, dando continuidade, quando esse paciente é encaminhado para o isolamento, é realizada a triagem e a avaliação com o pessoal da enfermagem e ele é encaminhado para o atendimento médico. Sendo confirmada essa suspeita de possível infecção pelo Covid, o paciente recebe as orientações, né, de manter o uso da máscara, a questão da importância do isolamento,
A questão da orientação dos usos dos sintomáticos, a questão do TSLE, e caso a gente identificasse que eles se encaixavam dentro do grupo de risco, esses pacientes seriam encaminhados ou para a coleta do swab, que agora a gente teria mais a questão principalmente das gestantes, dos profissionais de saúde, ou também para avaliar se esses pacientes têm a condição de ser acompanhados, podem fazer esse isolamento domiciliar ou teriam necessidade de acompanhamento de algum serviço de maior complexidade, além da questão do uso do Tamiflu. Nos casos, continuando, né, a gente estava com a questão do caso suspeito de Covid. Nos casos leves, como a gente estava, eu já até antecipei um pouco, nos casos leves é avaliada essa questão se existe uma contraindicação do isolamento domiciliar, se existe algum sinal de se existe algum sinal de desconforto respiratório, alteração no nível de consciência, se eram grávidas, sintomáticas, ou se tinha alguns pacientes que apresentaram suas doenças de base descompensadas. Nesse caso, se esses pacientes eles apresentavam alguma contraindicação ao isolamento domiciliar, eles eram encaminhados, eram preenchidos uma ficha de referência e encaminhados para as unidades de referência. No caso da gente, nossa área era UPA de Periferia e Paripe, o Hospital Couto Maia e o Hospital Municipal. O mesmo vale para caso o paciente apresentasse um quadro de síndrome respiratória aguda. Se o paciente ele não tinha esse contexto de sinais de contraindicação ao isolamento domiciliar ou sinais de síndrome respiratória aguda, o paciente era orientado sobre a questão dos sinais de alerta, orientado sobre a importância dos isolamentos, e entregue a questão do termo de consentimento, preenchida a ficha de notificação e dadas as orientações com sintomáticos e reforçada mais uma vez a importância com os cuidados referentes ao isolamento. Aqui, a gente tem agora, para ilustrar melhor essa questão dos fluxos, como a gente construiu, tem uma planta baixa, uma simulação, tá? De uma planta baixa de como distribuídas as salas dentro da unidade. Lembrando que Ilha Amarela é composta por 4 equipes médicas, com 4 equipes compostas por médicos e enfermeiros. Nós temos 3 dentistas e, em condições normais, nós temos 2 salas, uma sala de procedimento, uma sala de vacina e uma sala de curativo. Pode passar, por favor. Quando a gente tem um contexto de um preparo, né, para um fluxo, quando a gente esperava um grande fluxo de vacina, como foi no caso do primeiro dia da campanha para a vacina da gripe, a gente se organizou dessa forma. Só para sinalizar, os quadradinhos laranja, eles simulam os pacientes, né, os usuários do serviço, e os quadradinhos azuis, eles são referentes aos próprios servidores. Pode passar. A gente tem, num primeiro momento, a tentativa é justamente tentar evitar a aglomeração na própria porta da unidade, né, durante a espera para a realização dos procedimentos, que no caso é a vacina. Então, se tentou organizar, pode passar, se tentou organizar os fluxos desses pacientes, pode ir de novo, por favor. Então, se organizou a fila de... quando tentou se organizar essa fila de espera para vacina do lado da área externa do posto, tentando manter os pacientes com uma distância de 2 metros entre cada um, e dentro lá de fora, numa tenda externa, a gente organizou para fazer já a coleta dos dados, fazer já a triagem. E existia um outro acesso, que era esse acesso lateral, sinalizado pela essa seta roxa, em que o paciente que não tinha essa demanda da questão da vacina, ele acessaria o posto pela outra entrada e seria, dando seguimento, ele seria recepcionado pelo usuário já na porta da unidade, que seria questionado qual seria a demanda e encaminhado para a recepção. E a depender de qual fosse a demanda, ele já daria seguimento ao fluxo dentro da própria unidade, se for sintomático respiratório ou não, de acordo com o seu quadro. O paciente, voltando para o paciente do fluxo da vacina, agora com esse laranjinha com a setinha verde, ele já passou a triagem, ele já entra direto na sala da vacina.
Assim que ele já termina o procedimento da vacina, nesse dia que a gente tinha um grande fluxo, nós estávamos funcionando com 4 salas realizando a vacinação. Esses pacientes, eles ocupavam essas 4 salas e saíam depois da unidade justamente para tentar esvaziar o mais rápido possível e evitar essas aglomerações. Como a gente vai ver aqui, como eu disse, né, nós temos 4 equipes compostas por médicos e enfermeiros, tem 3 consultórios, tem 3 dentistas, e tem a sala de procedimentos, curativo e vacina. Aí, então, a gente organizou da seguinte forma, a distribuição. No primeiro, um consultório, ele foi usado, o consultório da enfermagem, ele foi usado como uma sala de isolamento para sintomático respiratório. A sala do consultório médico ao lado, ele foi usado para triagem desses pacientes, exclusivamente para sintomáticos respiratórios. E a outra sala, o próximo consultório, ele foi usado para fazer para ter realização do atendimento médico. Essas outras salas sinalizadas em amarelo eram salas que elas poderiam ser utilizadas para realizar atendimento de sintomáticos respiratórios, caso a demanda ele fosse aumentando e a gente não conseguisse dar fluxo com as salas já destinadas para isso, com aquelas duas primeiras salas. E as salas, pode passar. E essas salas em verde seriam salas destinadas ao atendimento de pacientes com outras demandas, aqui não sintomáticos respiratórios. Mas, se houvesse, era possível uma reavaliação para torná-las elas salas de atendimento de sintomático respiratório, caso o fluxo fosse maior e a gente não conseguisse e gerasse aglomerações dentro da unidade. No caso do fluxo fora do contexto da expectativa dos grandes fluxos, né, como foi no primeiro dia da vacina, a gente reduz esse número de salas disponíveis para vacinação e deixa para 2, e reduz para 2. Assim, mas segue mais ou menos o mesmo padrão. Esses pacientes, a gente tenta organizar a triagem, a coleta dos documentos do lado de fora, nessa tenda externa, com a mobilização de outros profissionais que foram realocados, né, dentro desse contexto do coronavírus, e a gente contou com a colaboração da equipe, tanto de enfermeiros, agentes e os próprios dentistas. E aí eles procuram, com o mesmo fluxo, eles acabam acessando a sala de vacina, que agora seriam 2, e já tentam sair diretamente já saem rapidamente da unidade. Agora a gente vai esquecer um pouquinho a questão da vacina, passar dessa questão, como a gente explicou o fluxo da vacina, e vamos focar como a gente organizou a questão do acolhimento. No primeiro momento, então, a gente identificou que esse paciente é o sintomático respiratório. Esse paciente ele vai aguardar o atendimento na sala de isolamento gripal. O fluxo, mais ou menos, o tempo desse paciente dentro da unidade, ele gira em torno de 30 a 35 minutos. Entre a chegada dele e ao final da triagem com a enfermagem, a gente tem levado, em média, uns 15 minutos. Depois que ele sai do isolamento, ele vai para a triagem, depois ele é encaminhado, como eu já sinalizei, né? Ele é encaminhado para atendimento médico, do consultório médico destinado naquele dia escalado para atender a síndrome gripal. Se o paciente não fosse identificado como uma síndrome respiratória, ele seguiria, como a gente já sinalizou, né, o fluxo para o outro lado da unidade, que seria destinado às demandas sem a questão da sintomatologia do respiratório. Bom, boa noite, gente. Meu nome é Thaís. Vou estar dando continuidade. Bom, então, como é que a gente conseguiu, estamos gerando essas informações de forma rápida dentro da nossa unidade, né? Então, a partir da ficha de notificação, nós criamos, né, com a ajuda do administrativo lá da unidade, uma planilha que a gente vai estar mostrando melhor nos outros slides, que a gente vai estar... Pode passar, Augusto. Que a gente vai estar... a princípio, né, a enfermeira vai... Quando o paciente chega na sala da enfermeira, né,
com a técnica, ela vai começar a preencher o início, né, da planilha com dados pessoais, né, do paciente, que são dados que estão na ficha de notificação, para que facilite o preenchimento da ficha de notificação, se caso for necessário notificar esse paciente. Então, algumas informações, telefone, e a técnica e a enfermeira, elas já vão coletando também os sinais vitais, né? Após esse primeiro contato, né, coletados dados vitais, também tem uma parte no próximo slide que vai ser questionado também, né, se esse paciente tem sintomas respiratórios, quais são esses sintomas respiratórios, tosse, dor de garganta, se ele tem febre, e à medida que essas informações são coletadas, já vão sendo lançadas nessa planilha. Quando chega, né, no final, e também a questão do se tem, né, histórico de viagem, se o paciente teve contato com outro caso suspeito, confirmado. Terminando esse questionário clínico epidemiológico, né, a enfermeira já encaminha para a gente. Aí o paciente vai para a sala, né, do médico que está naquele dia, responsável pelo acolhimento desses pacientes de síndrome gripal. E a gente define, de acordo, né, com o fluxograma do Ministério da Saúde, se é um caso suspeito da Covid ou não. E aí a gente vai continuar o preenchimento também, né? Saber se esse paciente tem alguma comorbidade, alergias, tudo muito rápido, né? E objetivo, examinar esse paciente, definindo como um paciente que entra, né, como um caso suspeito, a gente vai acionar a enfermeira, né? Pela própria planilha, ela já identifica, né, que esse paciente vai precisar ser notificado, então ela já adianta a notificação, considerando que ela já pegou os dados, né, já estão na planilha, e a gente, nós, os médicos, a gente vai dar encaminhamento, né, a quarentena desse paciente, a gente vai estar preenchendo o TSLE, que a gente vai mostrar no próximo slide, e dando as orientações ao paciente, né, e está avaliando também, se for um caso, né, que um paciente que tenha algum sinal de gravidade, a gente também preenche aí, e nesse caso a gente toma os outros encaminhamentos. Mas considerando o paciente de quadro clínico leve, né, que é o que a gente vai manejar na nossa unidade, pode passar. A gente, então, classifica esse paciente como leve. A enfermeira, né, como eu já falei, vai estar notificando nessa página de notificação do SUS, que foi disponibilizada recentemente, né, teve algumas modificações, né, nessa ficha de notificação. Essa é a última versão que foi disponibilizada para a gente estar notificando. Pode passar. E aí, né, a gente vai... Enquanto a enfermeira está notificando esse paciente, a gente vai estar prescrevendo, né, sintomáticos, e a gente já deixou algumas condutas, né, algumas receitas já pré-definidas para facilitar ser mais rápido mesmo a liberação desse paciente, né, da unidade. Então, a prescrição do sintomático, né, com algumas orientações, como aumentar a ingesta hídrica, a questão do isolamento de contato, se ele for usar a máscara, que seja trocada a cada 4 horas, e se ele tiver alguma piora do quadro clínico, né, e a gente orienta esse paciente para ele retornar ao serviço de saúde. A outra receita que a gente já deixou pré-estabelecida, pronta, impressa, né, para facilitar, foi no caso dos pacientes, né, apesar de toda a controvérsia que tem sobre a questão do Tamiflu, mas nas recomendações do Ministério da Saúde está lá, então a gente já deixou também uma receita pronta para também, se for o caso, já inclusive com as orientações do local de retirada desse Tamiflu, que seria, né, o Hospital Otávio Mangabeira e a USF Sérgio Arouca, para esse paciente, se for o caso, né, se for indicado para esse paciente.
Outro documento que a gente gerou foi um TSLE. Antes de sair, né, o TSLE gerado pela prefeitura, a gente já tinha criado o nosso lá, né, com orientações para esse paciente, para que esse paciente possa assinar, né, se responsabilizando que vai ficar de quarentena em casa e também com algumas orientações que ele deve ter nesse período de quarentena e também para que a gente possa, né, tá anotando algumas informações e também para ajudar no nosso acompanhamento posterior, porque se a gente classifica esse paciente como leve, esse paciente vai ser acompanhado todo o período de quarentena por nós da atenção básica. Então, a gente, ou todo dia, ou a cada 48 horas, a gente pega o telefone desse paciente, a gente entra em contato com esse paciente para saber como é que está a evolução dos sintomas dele, né? Até a data que ele vai sair dessa quarentena. Então, nesse documento aí, a gente deixou um espaço aqui embaixo para a gente estar colocando os dias que a gente está ligando, se os sintomas estão melhorando ou não, para a gente não se perder. Só que, pode passar, só que aí depois a prefeitura criou, né, esse TSLE, além do atestado e o atestado que serve também, né, a questão do atestado familiar, que a gente, no caso agora, a gente está usando os dois, né? O outro a gente acaba utilizando para o acompanhamento, para facilitar nosso acompanhamento, e esse a gente imprime dessa forma aí como tá, né, na folha, e a gente faz com a cópia no carbono para entregar uma cópia, né, para a gente com os dados do paciente. No lado direito aí tem um local para você estar colocando o nome de cada familiar que mora com aquele paciente, para que ele também entre, né, em quarentena. O paciente assina esse documento e a gente fica com uma cópia para a gente e entrega uma cópia para o paciente, né? Bom, então, a gente está usando, então, diversos instrumentos, né, para registro desses pacientes. A princípio, nessa planilha que a gente disponibiliza no Google Drive para que todo mundo consiga acessar, né, em tempo real ali. Tem a questão do sistema vida, né, de cada profissional que está atendendo aquele paciente. Tem a questão da notificação dos casos e a gente tem uma pasta, né, de acompanhamento dos pacientes com síndrome gripal, né, que no nosso caso é leve, os que a gente coloca de quarentena e a gente fica acompanhando. Então, a gente criou uma pasta para esses documentos não se perderem, né? Pode passar. Então, classificou esse paciente como leve, né? Então, ele vai receber uma ligação diária ou a cada 48 horas, realizada por agir. A princípio, somos nós mesmos, né? Os médicos que estamos fazendo, para saber como é que está esse paciente, como é que estão os sintomas, se melhoraram, para a gente, né? Algum sinal de pior, a gente poder tomar a medida. E também estamos fazendo a cobrança dos resultados do SWAB junto ao distrito diariamente. Tivemos poucos casos, né, que solicitamos o SWAB e a gente ficou na cobrança ali diária com o distrito, aguardando o resultado desse SWAB. Bom, aí a gente linkou, né, algumas dificuldades e desafios que a gente vem tendo, né, ao longo de todo esse processo aí. Então, primeiro, é a questão mesmo do diálogo com o distrito e com a secretaria, que demorou um pouco, talvez, né, para iniciar mesmo, divulgar os fluxogramas, as medidas, tudo, e a gente teve que se antecipar a isso, né? Então, é uma dificuldade que no início foi muito mais gritante, mas por isso que nós tomamos um pouco à frente para a gente criar nosso fluxograma, antecipando que posteriormente poderia piorar algumas coisas e seria interessante que a gente já tivesse organizado. Outro fator que a gente está passando nesse mês, que o gerente está de licença, né, mês de março, ele esteve na nossa reunião técnica
na primeira quinzena de março, mas ele já estava de licença e esse realmente é um fator, né, dificultador por a gente estar sem a representação, né, do gerente dentro da unidade. Outra coisa que no início desse mês estava acontecendo a reforma do mobiliário da unidade, que estava sendo feito dentro da unidade, no fundo da unidade, que, imagine, no início, né, a gente se organizando em relação aos fluxogramas do coronavírus e tendo profissionais lá dentro reformando do mobiliário, poeira, tinta. Então, isso desencadeou alergia em um bocado de funcionários e, meio a isso, o coronavírus, mas acabou que, atualmente, eles saíram, né, da unidade, estão fazendo essa reforma em outro local. Outro fator é que em Ilha Amarela, né, na nossa unidade, a gente não tem, né, porteiro nem um segurança e a gente já fica pensando na questão que pode vir a acontecer alguma coisa relacionada, né, à mesma ansiedade em algum momento dos pacientes, né, não sei, já aconteceu em um local de haver bate-boca dos familiares com os profissionais de saúde, porque não estavam, a paciente não tinha indicação de fazer o SUAB, segundo o protocolo. E, enfim, a gente já fica pensando, talvez, de chegar nesse ponto lá com a gente também, né? E fora que seria interessante ter uma pessoa ali também ajudando nessa organização do acesso desses pacientes para a unidade. Outro fator é que lá em Ilha Amarela a gente não tem um telefone para realizar o segmento desses pacientes. Então, a princípio, estamos fazendo pelos nossos telefones particulares, né? Tem a questão também da cota de impressão, que toda hora acaba. Nós lá só temos uma impressora para a unidade inteira. Então, é um fator também que às vezes atrapalha, né? Tem que estar notificando e daqui a pouco a impressão acaba, tem que imprimir TCLE, enfim. O próprio adoecimento dos profissionais que já vinha acontecendo, né? Então, lá nós temos 2 funcionárias da limpeza, que uma está afastada, né? A princípio, né, com síndrome gripal e tal, e agora uma outra profissional também que está afastada. Então, infelizmente, essa vai ser a tendência das nossas unidades, né, dos serviços em que a gente atua, que infelizmente nós vamos talvez adoecer em algum momento, né, então vai ter essa perda de profissionais, né. E o sistema de notificação que a gente teve algumas dificuldades, né, não, é para notificar por tal sistema, não, agora é por outro. Enfim, também foi um dificultador que a gente teve nesse processo. Algumas estratégias de divulgação e educação em saúde que a gente vem tendo. Um deles é a sala de espera. A princípio, a gente estava fazendo só mesmo, né, vinha um profissional ali quando via que estava muito tumultuado logo no início. Agora as coisas já estão mais controladas, os pacientes já estão entendendo como é que as coisas estão funcionando mais, mas no início, né, logo no iniciozinho, assim, a gente toda hora ia uma pessoa, um profissional ia e conversava com aqueles pacientes, o que estava acontecendo e como é que as coisas iam funcionar daqui para frente e tal, algumas orientações, só que agora a gente criou um vídeo que vai ficar como se fosse uma apresentação, mas basicamente com imagens, né, com algumas orientações de redução mesmo dessa disseminação, o que é que eles podem fazer, lavagem das mãos, como tossir, distância que deve ter mínima entre as pessoas, que tem que ficar em casa, cuidado com os idosos. A gente colocou rapidamente aí no final alguns pontos. E também funcionamento. Agora o Bolsa Família vai ficar suspenso por 120 dias. Agora a receita vale 8 meses. Para ficar passando sozinho numa televisão na recepção, né? Para que todo paciente, toda pessoa que estiver circulando por ali possa ver. Outra seria a ação dos agentes comunitários, né? Dentro do serviço e também na comunidade. Eles estão ajudando bastante dentro do serviço, na organização dali do fluxo,
dos pacientes e tal, e também difundindo as informações na comunidade. E, por fim, nós elaboramos um vídeo informativo com os profissionais da unidade para que esse vídeo fosse disponibilizado no WhatsApp e difundido também entre os pacientes, porque muitos agentes comunitários eles têm, né, o contato desses pacientes no WhatsApp, então, para que um paciente receba e passe para o outro com algumas informações dos profissionais que eles conhecem, né, dos rostos que eles conhecem ali do dia a dia, com diversas informações. A gente vai estar passando aqui no final. Aqui é só um resumo né, algumas orientações que a gente colocou nessa apresentação que fica acontecendo, né, na televisão, na recepção, com algumas orientações do que eles devem fazer, do que eles não devem fazer em relação à vacina, em relação a se deve usar máscara ou não, tentando colocar mais imagens, né? E aí é o videozinho que a gente criou e disponibilizamos ontem. Certo, então vamos dar seguimento aqui. Desde já, né, já pedi para as pessoas que estão acompanhando, que ainda não fizeram, não sinalizaram aqui suas dúvidas, pode aproveitar esse momento e ir colocando aqui no chat. Bom, a Flávia, ela perguntou aqui como foi a reação e a adesão dos profissionais da unidade de saúde e pergunta se houve resistência. Olha só, eu estou na unidade há 5 anos. Eu só tenho que agradecer aos trabalhadores de Ilha Amarela, do gerente, aos agentes comunitários, todo mundo que está nesse processo de trabalho criado em Ilha Amarela. A gente tem feito várias coisas em relação ao processo de trabalho da unidade, desde o acolhimento, desde a questão do curativo. E, assim, os profissionais de Ilha Amarela têm uma característica muito importante em relação a abraçar todas as dificuldades e, além das dificuldades, se apoiar em todo momento, seja ele de crise ou não. A gente tem, só para falar algumas coisas, eu deixei os residentes apresentarem de forma belíssima. A gente tem setores como o curativo, hoje com Dilmar e Jéssica, que a gente chega a fazer 500 curativos por mês. Setores como o acolhimento, que nós temos dados de 2018, com 2.406 casos atendidos de maneira não agendada na unidade. E o que eu posso dizer assim, que os profissionais de Ilha Amarela, sempre encabeçados pelo gerente, Getsemane de Menezes, sempre apoiaram todos os programas que a gente tentou colocar em Ilha Amarela. São profissionais maravilhosos e eu só tenho a agradecer ao trabalho de equipe que a gente tem dentro da unidade. Então, assim, eu não coloco nenhum ponto que foi visto como empecilho ou dificuldade. Eu acho que os facilitadores da unidade hoje são as pessoas que ali estão. Complementando essa pergunta, a Vânia ela coloca como foi a adesão da população também em relação a essa proposta. Também pergunta sobre a resistência e, em casos, né, se houve o caso de resistência, como lidar com essa postura da população. Olha, o que é que eu posso colocar em relação a essa pergunta? Lá em Ilha Amarela, a gente tem uma relação muito boa com a população. Os agentes comunitários, em momentos de crise como esse, onde o papel do agente comunitário é colocado em discussão no Brasil, eu poderia trazer o número, né? Nós temos hoje 22 agentes comunitários na unidade, que é um número de destaque em relação à realidade de Salvador. E esse número de destaque traz também a facilidade do trabalho pela importância do agente comunitário. Nós, desde o dia da reunião técnica que foi feita, a gente viu que os agentes comunitários conseguiram, mesmo com dificuldades de informação, porque a gente tem falado em relação à transformação das informações nos veículos de imprensa, na literatura médica hoje, vem mudando de uma maneira muito célere, os agentes comunitários conseguiram apoiar, trazendo essa informação para a comunidade. Hoje eu vejo a unidade funcionando perfeitamente, com um processo de trabalho extremamente novo. Esses pacientes, às vezes trazem a relação, eles trazem um grande ganho
porque eles lidam muito bem com a comunidade. A gente tem trazido sempre informativos para os agentes comunitários, conversado com os pacientes, fazendo processo de educação em saúde. Isso eu destaco a presença da residência na unidade como um fator fundamental, pois a gente sempre se coloca no como entender o coletivo, entender a unidade, entender a comunidade, para poder lidar com essa questão de conversar com a comunidade. Hoje eu não trago nenhum fato que seja isolado ou não sobre a relação com a comunidade. Aí chamou a atenção sobre a questão de como a gente lida com o processo futuro. O processo futuro hoje da gente é pensar com ampliação do número de casos em Salvador, como é que a gente vai lidar com a informação que a gente não vai testar os casos leves na comunidade, como é que a gente vai lidar com isso. E isso tem trazido alguns fatores de ansiedade na comunidade, dos profissionais. A Flávia, ela pergunta também sobre como foi a apresentação junto ao Distrito Sanitário e se foi cogitada alguma padronização para as demais equipes. Flávia, a gente está no maior distrito em relação à cobertura em Salvador. A gente entende que o distrito tem uma grande dificuldade em relação ao seu número de pessoas que trabalham lá para poder coordenar as quase 35 unidades, se não me engano, o último número que eu lembro, são 35 unidades de saúde da família, e a gente tem muita dificuldade em relação a conseguir fazer o trabalho enquanto profissional da conta e esse diálogo de construção a nível distrital. Então, a gente entende que eles têm dificuldade, mas hoje eu não consigo fazer paralelos com o distrito sobre como trazer para eles um modelo a ser implementado, entendendo que hoje, infelizmente, a gente consegue fazer a discussão muito interna da equipe, mas não consegue levar para eles um modelo que tenha tempo hábil de ser aplicado. A gente tenta resolver internamente para poder melhorar a nossa qualidade de assistência, mas, infelizmente, não temos pernas no momento de crescer esse modelo, tanto que o distrito, ele não, nessa ausência do gerente hoje, é uma grande dificuldade dessa comunicação, porque a gente não tem ninguém que faça esse link direto com o distrito para poder trazer o dado, né, de como isso deve ser feito em relação a discutir com o distrito, como poder ajudar no processo de construção. Eu acho que como residência em Salvador, a gente tem ajudado bastante nas unidades onde os residentes estão presentes, mas como a nível distrital, a gente não consegue trazer esse ganho para o distrito subferroviário, infelizmente. Augusto, poderia falar um pouquinho mais sobre como foi o processo de comunicação com o distrito? Olha só, a reunião, Tiago, do distrito, que Matheus foi com a odontóloga Yara, junto com a enfermeira Suzy, foi uma reunião que, como foi colocado por Natália, a gente voltou com mais perguntas do que respostas. Então, naquele momento, a gente decidiu analisar como seria o nosso processo de trabalho, para a gente poder construir um processo de trabalho interno. Eu posso colocar como falha esse processo de comunicação com o Distrito Sanitário, mas hoje, infelizmente, a gente não conseguiu construir uma via sólida sobre a comunicação e o processo de construção dessa discussão com o Distrito. A pergunta da Heloísa. Ela pergunta como foi a organização, se foram realizadas muitas alterações desde o planejamento inicial até o formato que está hoje. Olha só, muitas alterações foram feitas. Se a gente for colocar o número de publicações que têm sido feitas, tanto a nível ministerial, nível de Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Estadual de Saúde, nós temos visto que a informação que tem circulado, ela tem mudado bastante. Então, todos os nossos fluxos, nós, como adotamos essa questão do trabalho, a gente começa a discutir que não existe fluxo constante nem estanque, né? Então, assim, o processo é mutável. Às vezes a gente chega na unidade com o processo instalado e no final do dia a gente acaba mudando. A gente vem amadurecendo o processo de trabalho, mas as mudanças são bem-vindas, porque é uma construção coletiva. Esses momentos de reuniões entre todos os profissionais de Ilha Amarela, antes de bater o ponto eletrônico às 5 da tarde, ele tem servido de válvula de escape também para a discussão e também para o olhar do outro.
o olhar do outro que está envolvido no processo em outras situações, né? Então, a gente discute o processo de limpeza na unidade, o processo de acolhimento, o processo de vacina, como é que está cada setor de serviço na unidade para aquele momento. E algumas mudanças, sim, foram feitas nesse processo de mudança do processo de trabalho da unidade. Dando continuidade aqui, a Marjorie, ela coloca como pode ser feita a adaptação em uma unidade que ainda não possui prontuário eletrônico e, portanto, não tem computadores nos consultórios. Mas a gente sabe que é uma realidade das unidades que não tem prontuário eletrônico. Existe ainda um número em Salvador de unidades que não têm o prontuário. A gente tem visto que a gente tem tentado tirar o papel para coisas que a gente não precisa produzir papel, na maneira de pensar em o desenvolvimento sustentável, em informatização, mas assim, a gente entende que em unidades que não têm o papel, a gente vai ter uma dificuldade um pouco maior. Aquela planilha que construiu com o pessoal do administrativo, aquela planilha ela é nada mais do que a ficha que vem na nota técnica da prefeitura. Só que a gente entendeu que o processo de manipular papel em uma sala que tem um paciente com suspeita de Covid, ele não é a maneira ideal. A gente começou a pensar de que como utilizar já o computador que você preenche sua ficha, o prontuário eletrônico, a gente abrir também para ajudar essa rapidez de informação e também no arquivamento. Então, a gente diminuiu a questão do papel por isso, mas eu acho que não seria uma barreira nesse momento, mas um fator dificultador para quem não tem conseguir construir o processo. Bom, pergunta da Juliana. Ela pergunta, na verdade, em relação ao fluxo para a realização dos testes para o Covid. Ela relata dificuldade no encaminhamento dos pacientes para a realização dos testes na UPA e relata também resistência em 2 casos onde houve negativa para a realização do teste. Como é que vocês têm lidado com esse tipo de situação? Nesses últimos 15 dias, Juliane, a gente percebeu que os processos têm mudado. Se começou com a tentativa de unidades de referências para a coleta do SUAB na atenção primária, então há 10 dias atrás, a gente tinha uma proposta de coleta em unidades básicas para se fazer. A gente conseguiu no primeiro dia, se eu não me engano, foi logo no dia 21, se eu não me engano, a gente fez logo uma coleta no dia 18. Foi o primeiro caso suspeito de Ilha Amarela. A gente conseguiu coletar o SUAB lá em Itacaranha. Já no segundo, lá na própria unidade, perdão. No primeiro caso, a gente coletou na própria unidade. No segundo, a gente coletou na unidade de Itacaranha. Esse fluxo hoje mudou para fazer na UPA, através de ficha de referência. Eu não tive nenhuma negativa para eu poder elucidar ou ilustrar, Juliane, como seria essa dificuldade. Porém, eu entendo que, dentro das prioridades que foram dadas na última nota técnica, tanto do município quanto do Ministério da Saúde, não teria fator dificultador para a UPA realizar o SUAB, ponto que você mandaria o paciente com a ficha de referência, a guia de solicitação e já a notificação. Então, a unidade seria apenas de coleta. Se existe a dificuldade hoje, eu não entendo, mas isso aí eu não posso responder porque não faz parte da minha instância. Mas não entendo qual seria essa dificuldade da coleta na UPA, não. Mas o distrito do subúrbio ferroviário facilitou os momentos que a gente precisou coletar e as 2 suspeitas que nós tivemos, de casos que precisariam de suspeita por fatores em relação ao adoecimento, que seriam fatores de preocupação, né? Então, assim, as 2 suspeitas que a gente quis coletar o exame do SUAB, a gente conseguiu coletar com uma certa facilidade, não foi um processo demorado, não. Dando continuidade aqui, a Juliana ela pergunta a opinião de vocês em relação à emissão de atestados médicos para familiares que compartilham do domicílio com o paciente, mesmo que esses familiares não estiveram presentes em consulta. Uma discussão, Juliane, que dentro do Conselho, do Código de Ética, ela vai existir sempre. Na verdade, o que se tem pedido através da nota técnica e dos despachos por portaria do Ministério da Saúde é que a gente afaste
por ser contato. Eu não entendo como a gente poderia trazer essa questão de atestar a doença, mas atestar, na verdade, o afastamento, porque você está tentando trazer para o isolamento familiar. No TCLE, você deixa claro que não é um atestado por condição de saúde da família. A gente tenta fazer com que a família fique isolada. Bom, a próxima pergunta é da Caroline. Ela é enfermeira, trabalha na VIEP. Ela relata que está tendo muito trabalho, né, com os pacientes que estão em monitoramento domiciliar, por não estarem respeitando a questão dos 14 dias. Ela pergunta sobre se existem medidas punitivas que podem ser tomadas ou alguma outra medida de prevenção ou de educação permanente. Olha, só porque assim a pergunta tem alguns pontos, né? A de Caroline, para a gente não poder responder toda, né? Então, medidas punitivas, eu, enquanto médico, Caroline, eu também não vou saber te responder em relação a essa questão dos pacientes que estão em monitoramento não respeitar os 14 dias. Não vou saber que no Brasil hoje não existe nenhuma medida punitiva, como existe hoje na Itália e em outros locais. Mas não conheço também nenhuma maneira de se punir essa questão, não. A Alice, ela pergunta: como vocês estão lidando com os demais serviços e ações da agenda da unidade em meio a esse cenário epidemiológico, né? Além do processo de educação em saúde com os ACs, como estão se inserindo nesse processo? Então, em relação às demais atividades, né, e a participação do ACS nesse enfrentamento ao Covid. Olha, é como eu falei no outro momento, eu tenho a questão dos agentes comunitários hoje como um fator de facilitador nesse processo. Eles não têm uma ação uniforme entre eles, mas eles têm colaborado de maneira grandiosa para o processo de trabalho da unidade, contendo a escala de serviço interno, fazendo as visitas necessárias para os pacientes já acompanhados e para os pacientes em vigilância da questão do Covid. Eu não tenho hoje como falar de problemas em relação a essa questão dos agentes comunitários. E na questão do processo de educação em saúde, eles colaboram de maneira bem tranquila e bem construtiva. Eu não consegui passar o vídeo, mas se você notar, todos os profissionais que estavam na unidade, de todas as funções, tanto odontólogo, agente comunitário, pessoal da limpeza, administrativo, todo mundo colaborou com a construção do vídeo. É um problema hoje que a gente discute muito na unidade, é que é cuidar do outro para a gente estar cuidando da gente lá na frente. É proteger a população dos processos que podem trazer adoecimento e que nesse momento do combate ao Covid, a gente vai estar se protegendo nossas famílias. Porque se entende que a gente vai permanecer na unidade enquanto isso estiver acontecendo e a gente está protegendo tanto nossa família quanto o nosso colega. Então, eles têm colaborado de maneira grandiosa em relação a isso. Eu acho que esse processo de educação em saúde, as conversas, às vezes, questão dos fake news, os agentes comunitários têm trazido alguns vídeos, áudios, perguntando se procede a informação, se aquilo ali é verdade ou não, para a gente construir um processo, vamos dizer, de maneira coerente e de maneira bem transparente com os agentes comunitários. Eu acho que é de fundamental importância a participação deles. Bom, a Alice, ela pergunta sobre outros espaços, né, de compartilhamento de experiências exitosas, mas acho que a Lua Morena já... Eu acho que, rapidinho, se eu perguntar só, Thiago, tem outra parte da pergunta, da agenda e dos demais serviços. A gente tem mantido a agenda da unidade, ela funcionando para os principais atendimentos. A gente não suspendeu nenhum atendimento, a gente só reduziu a questão do agendamento para um acesso avançado na primeira hora do dia, onde todos os consultórios no primeiro momento do dia, exceto o da síndrome respiratória, eles vão atender as pessoas que procuraram daquele agendamento. E de amarelo tem um agendamento que é semanal. A gente agenda a consulta para a mesma semana. Então, a gente sabe como é que funciona uma fila
de determinada equipe, quantas pessoas procuram normalmente aquela agenda. Então, a gente tem tentado dar fluxo a essa agenda, não marcando nenhuma consulta, não tem se prestado desassistência até o momento para os pacientes agendados. As consultas continuam. Pronto. A Alice, ela pergunta sobre outros movimentos, né, como esse, de compartilhamento de experiências, inclusive de documentos, né, no uso de rotina. Mas acho que a Lua Morena já respondeu aqui no chat, mas se tu quiser complementar, Augusto. Não, é esse processo, né? É uma iniciativa do Programa de Residência em Medicina de Família e Comunidade do município. Lua Morena é nossa coordenadora. É um processo de construção que está sendo feito. Essa aula inicialmente tinha sido pensada para os residentes do município, depois ela foi aberta. Então, assim, a gente tenta fazer essa troca de processos de trabalho, a questão dos documentos, eu vou disponibilizar em alguns grupos, em mídias sociais, essa aula em PDF. Tá? Vai estar disponibilizado também na plataforma da FES. Posso deixar meu número de contato para poder disponibilizar as questões dos documentos que forem acrescentar no processo de trabalho de vocês em outras unidades. Então, essa troca, se não for de maneira formal, ela pode acontecer de maneira informal nesse momento. Eu acho que todos ganham com o aprendizado e com os erros de Ilha Amarela, com os acertos para esse processo de crescimento. Perfeito. A última pergunta aqui do Diego. Eu falei última, mas caso vocês queiram se colocar, por favor, o chat continua aberto, podem trazer seus questionamentos. Ele pergunta o seguinte: quando vocês abrem mais salas na unidade para atendimento ao Covid, e quando já saturou o número de equipes de Covid inicial, ele pergunta se vocês abrem uma sala que está reservada para isso ou ocupam uma sala que será novamente usada para outro fluxo depois. Na verdade... Sim. E no caso de haver outros tipos de atendimento, ele pergunta como fica a rotina de limpeza. Nessa construção, nós temos 8 salas, são 4 consultórios médicos, 4 de enfermagem, e mais 2 salas da odontologia nesse momento. Então, temos 10 salas. A gente reservou, no processo inicial, são 3 salas que ficam reservadas para sequência rápida do Covid, né? Da síndrome gripal. Então, uma sala é o isolamento para não manter o paciente em espera enquanto ele não é atendido. Outra sala é a enfermeira barra odontóloga, porque na nota técnica do município faz a menção da profissional da odontologia participar dessa triagem junto com a enfermeira na divisão da escala. Então, a auxiliar de enfermagem junto com o profissional da triagem, eles ocupam a sala, e a terceira sala é pelo consultório médico. Não tivemos ainda um momento onde a síndrome gripal, pelo nosso fluxo de acima de 7, tenha que abrir a segunda sala. A gente já abriu para tentar contar o tempo que o paciente permanece na unidade. Como os residentes colocaram, o tempo gira hoje em torno de 30 a 35 minutos, já feito a referência, já feito também a notificação. Quando a gente abre a segunda sala, a gente tem um respeito pelas salas em relação ao acolhimento da síndrome respiratória, marcando as salas, se for atendido o paciente de síndrome respiratória, a gente tentar fazer a higienização antes. O pessoal da limpeza na unidade vem trabalhando de maneira maravilhosa, espetacular, porque eu não posso trazer isso como queixa. A limpeza da unidade das salas tem acontecido de hora em hora. Nós temos o adoecimento de uma profissional de saúde que está afastada hoje por questões familiares. A quem ficou, a Regilene, ela tem feito isso de maneira fantástica. A unidade permanece limpa o tempo todo. De hora em hora ela vem limpando as maçanetas, as superfícies e a higienização da sala. E isso, nesse fluxo de trabalho, tem ocorrido de maneira correta e tem ajudado bastante. Em alguns momentos, alguns outros profissionais têm ajudado na limpeza geral da unidade por entender que para facilitar o processo do fluxo. Mas a gente não tem tido o problema na rotina, não. A rotina tem acelerado o nosso processo. O Rodrigo, ele pergunta como tem sido a rotina de trocas de EPIs junto à equipe de enfrentamento ao Covid e chama atenção para situações de falta de material em algumas unidades. Rodrigo, eu queria trazer aqui assim, lá em Ilha Amarela, eu não sei como é que está funcionando nas outras unidades, a gente fez um levantamento do que se tinha na unidade e providenciou
listas para mostrar quem pegou cada material. Em momento algum, a nossa assistência foi colocada em questão sobre a questão do material. Eu entendo que pode faltar em algum momento, mas quando a gente fez o levantamento dos materiais que existiam em Ilha Amarela para o atendimento e enfrentamento do Covid, o material não foi nenhum problema para a nossa assistência. Eu posso dizer que a realidade de Ilha Amarela, eu não sei dizer como está nos outros lugares, mas eu queria chamar a atenção que esse problema a gente não teve, tanto de N95 quanto máscara cirúrgica. Eu acho, se eu me engano, a gente chegou a ter 2 caixas logo no início do enfrentamento, só que quando a gente colocou para o distrito, o material chegou. A gente não teve mais dúvidas em relação. Posso acrescentar uma coisa? Pode sim. Eu acho que também teve, no começo, a gente teve esse problema mesmo, que ficou só 2 caixas. Quando a gente começou a questão do enfrentamento, a gente só teve 2 caixas, a gente trouxe a questão da demanda para o distrito, e a gente trouxe a primeira reunião da gente foi batendo muito e conversando muito com todos os trabalhadores, quais são as reais demandas, quais são as reais preocupações, a gente ter um controle do que se está gastando, do que se está usando de maneira coerente e trazendo para todos os trabalhadores que se a gente usasse de maneira inadequada, a gente ia faltar o material para o nosso atendimento, o que ia prejudicar o nosso atendimento e também a comunidade, entendeu? Então, hoje o que eu vejo, tanto que no começo a gente ficou muito preocupado, as pessoas vão pegar mais do que necessário, vai se pegar mais óculos de jogo que necessário, mais máscara que necessário. Hoje o que eu vejo na unidade dos trabalhadores é um uso coerente mesmo. Eles têm feito a troca das máscaras cirúrgicas a cada 4 horas, dos profissionais que estão lá na unidade para trabalhar em contato direto com os sintomas gripais, pegam, usam a máscara, mas eu não vejo nenhum desperdício entre eles, não. Acho que a conscientização, a promoção da informação para todos os profissionais de maneira clara em equipe, acho que ajudou muito nisso. Eu vou adiantar, Tiago, aqui. Tem a pergunta do Diego Carvalho. Ele pergunta como conciliar toda essa papelada, TSLE, termo de declaração, ficha de triagem, evolução médica, atestado para toda a família, prescrição, com uma ideia de fast track, atender e liberar em 15 minutos no Ministério da Saúde. Olha, Diego, pergunta... Eu tenho contado os minutos que os pacientes entram na unidade e que eles levam para a gente conseguir facilitar todo o acesso do paciente. Às vezes eu sou chato porque o paciente ele não pode demorar nada, ele senta na cadeira e já é chamado. E a gente fica testando todo o nosso processo de trabalho em todos os momentos sobre essa acessibilidade e essa questão do fast track, né? A gente não tem como, hoje, dizer a você que eu consigo fazer em 15 minutos. E o paciente, no momento que ele entra na unidade para ser atendido pela enfermeira, realizar o preenchimento da ficha, aquela toda online, isso tem gerado em torno de 10 a 15 minutos. Então, com notificação e tudo. Então, assim, às vezes a gente com a ficha preenchida, a enfermeira já está ajudando na notificação para poder acelerar o processo, mas dificilmente a gente consegue fazer com que isso tenha uma celeridade desses 15 minutos. Hoje, o tempo que a gente tem gastado são de 15 minutos com cada parte, né? Em relação ao processo inicial dos pacientes e depois com os processos seguintes. Eu não consigo hoje atender e liberar em 15 minutos, não. Hoje, a média que eu tenho na unidade são 30 minutos. Tem a pergunta da Ana. Qual o suporte que a unidade oferece aos pacientes que apresentam a síndrome respiratória? Olha, Ana, foi feito um levantamento na unidade dos materiais de urgência e emergência que nós temos disponíveis na unidade. A gente fez o levantamento, informou o que é que estava em falta. Tem tido a devolutiva de que o material vai chegar. A gente nunca teve a experiência de lidar com um agravamento de uma síndrome respiratória aguda. A gente discute muito a questão hoje da intubação, se vai ser indicado ou não. É um dos temas das próximas aulas. O João Maurício vem com a Gleice para falar sobre isso. É uma dificuldade mesmo hoje de se colocar. Existe discussão sobre fazer a intubação aberta em relação à questão de ambusar o paciente dentro da unidade pela produção de aerosol, mas a gente não tem experiência ainda.
Eu acho que existe a preocupação, a questão dos pacientes graves, a indicação de você manejar e entrar em contato com o SAMU, mas a gente não tem essa informação, essa experiência ainda para passar para vocês. Augusto, essas foram as perguntas. Pronto. Tiago, eu queria só que você desse o Diego Bonfim, que ele é coordenador do programa também, junto com a Lua, ele me pediu aqui no privado para abrir o microfone dele, que ele queria dar uma palavrinha. Tem como? É o Diego Espinheira? Isso. Não fazer comentários no sentido mais pensando aí, né, como o Augusto colocou, mas na lógica de coordenação de programa mesmo. Primeiro, assim, parabenizar profundamente a equipe de Ilha Amarela aí, a equipe como um todo, né, a equipe dos residentes e a preceptoria também. Eu particularmente conheço o trabalho de Ilha Amarela pouco, mas conheço, porque já estive lá em alguns momentos como preceptor e ouço também, né, a partir dos colegas. E acho interessante porque as perguntas, quando vêm surgindo, são perguntas que eu também faria previamente, né? Tipo, tá, mas como é que vocês conseguiram fazer isso, né? Os outros profissionais aderem, a população adere. E, para mim, a resposta não foi nenhuma surpresa. Acho que Augusto é bem justo quando ele coloca esse processo como um processo dividido entre toda a equipe, né? Que todos têm sua colaboração nesse processo. Então, primeiramente, parabenizar mesmo. Acho que a gente conseguiu construir na atividade de hoje, cumprir com o objetivo central da atividade de hoje, que era trazer uma experiência bastante positiva, não quer dizer que é a única experiência possível, né? Possivelmente temos outras unidades também, né, ao longo do município que estão desenvolvendo um trabalho interessante, mas acho que é um exemplo muito importante, né, que encadeia com a discussão que a gente fez na semana passada, que foi até uma aula que eu fiz, mas que era uma apresentação mais da lógica geral do protocolo, né? E dos problemas e controvérsias, mas eu acho que a aula de hoje ela é bem central porque ela localiza isso, né? Tá, tudo bem o que está escrito ali no papel, mas e como fazer isso na prática numa unidade de saúde com todas as dificuldades cotidianas que a gente tem? Eu acho que o exemplo aí foi muito interessante, né? Nesse sentido também, já falar que são atividades que estão encadeadas. Então, na quinta-feira, a gente vai fazer também uma discussão que vai ser puxada aí pelo Silvio, a Juliana Quintino, Silvio Medina e a professora Lorene, sobre a questão da vigilância, né, e o papel da unidade de saúde nisso também. O Matheus citou no início que em torno de... saiu, né, uma publicação recente falando que provavelmente a gente já tem 12 vezes o que a gente tem divulgado de casos no Brasil hoje, né? Então, seria basicamente 40 mil casos. E isso bate muito, e aí fica só para né, informação, para checagem, tanto com os dados do tal relatório da ABIN, que teria vazado, né, que dizia que pelas curvas de crescimento do vírus em todos os outros países, hoje a gente teria no Brasil aproximadamente 30 e poucos mil pessoas, né, quanto também com as projeções que a gente tem visto aí, né, enfim, e que vão ser trazidas na aula da semana que vem, e especificamente sobre o cenário que a gente pode ter também no futuro, caso a gente não consiga se organizar, né, para diminuir o ritmo, né, do corona aí no Brasil. Então, a gente vai trazer um pouquinho disso também, né? O Imperial College, todas essas publicações saíram mais recentes. E aí, falar, para finalizar, uma coisa que foi uma sugestão que eu conversei com o Augusto aqui e também com o pessoal de Ilha Amarela, que, se possível, aí fica como sugestão para o Telesaúde, da gente já disponibilizar, não sei como é que é o processo, mas já disponibilizar automaticamente, ou ter pelo menos uma autorização prévia, né, dos palestrantes, para a liberação tanto da aula da semana passada, que inicialmente eu fiquei de fazer, mas a gente foi tentando seguir o fluxo normal, mas a de hoje também. Então, se possível, né, se for possível, já deixar pré-autorizado, né, quando vocês estiverem pronto a aula para ir para o YouTube, vocês podem mandar sem a gente ver inicialmente. Pelo fato de que a sala hoje estava cheia e muitas pessoas quiseram entrar e, como tudo nessa pandemia é muito rápido, acho que é importante que a gente tenha aí o mais rápido possível essas aulas todas disponíveis, né? Como todas as outras, mas eu acho que a gente, enquanto residência, talvez nesse momento possa... Claro, a gente só pode falar por a gente, então acho que nesse momento a gente poderia fazer essas autorizações, caso seja viável também, né? É isso. Por último, trazer uma questão do atestado, que foi uma pergunta que surgiu aí, e que surgiu na aula passada também, e aí trazendo minha opinião, e passo a bola de volta para o pessoal de Ilha Amarela.
A minha sensação em relação à questão dos atestados é que a gente precisa ser, e aí me ouçam com cuidado, mas eu acho que a gente precisa ser mais permissivo nesse momento com a questão dos atestados. Então, o atestado ele é prerrogativa médica, né? E a gente, desde que você faça uma avaliação do paciente, faça uma consulta e julgue que o paciente precisa ficar afastado, essa condição pode ser uma condição, muitas vezes, subjetiva, a questão do afastamento em vários momentos, né? Como eu trouxe a questão psiquiátrica na semana passada. Então, se estamos num país que tem dificultado em vários momentos o isolamento social, eu acho que a gente, enquanto profissional da saúde, pode pecar por excesso, né? Produzindo, às vezes, a possibilidade do isolamento social. E eu trago isso porque aí entra também a questão do atestado coletivo, né? Eu, pessoalmente, acho que ele vai agilizar o processo, pelo que eu entendi, a Amarela estava fazendo, né? Até perguntar ao Augusto se eles estão mantendo fazendo isso. Eu, pessoalmente, acho que deve agilizar o processo. Eu, nesse momento, acho que a gente precisa, sim, fazer os atestados, mesmo para as pessoas que a gente não está vendo, porque a gente não está fazendo um julgamento clínico, avaliação clínica daquelas pessoas, é um critério epidemiológico que está autorizado, né, pelo governo hoje. E lembrar que mesmo as normativas do CREMEB, que podem contradizer em algum momento normativas hoje que saiam no meio da pandemia, talvez sejam questionáveis nesse momento, né? Afinal de contas, o CREMEB é uma autarquia e, como tal, ele tem uma espécie de licença do Estado para legislar em determinados assuntos, mas em alguns momentos o Estado toma de volta isso, como foi com mais médicos, por exemplo, né? O CREMEB disse, não vou dar CRM, e o Ministério naquele momento falou, mas a gente vai dar um número aqui e liberar essas pessoas para atuarem como médicos no país. Então, acho que se a gente hoje tem uma legislação, uma portaria federal falando sobre isso, num momento de pandemia em que o isolamento social parece a melhor ferramenta para essa pandemia, me parece que é mais estratégico pensar assim do que a gente assumir uma postura que, no final das contas, caminha muito próxima da lógica da medicina defensiva, né, da lógica da medicina americana, que é o tempo inteiro a gente se proteger do ponto de vista jurídico. Acho que a gente tem proteção jurídica. Enfim, obrigado à Ilha Amarela, obrigado a todo mundo que está participando e, enfim, devolver a fala aí já com essa pergunta do atestado coletivo também. Augusto, tem os comentários aqui do Igor e da Alice. Tá no chat. A gente continua. Um abraço, Igor, meu grande amigo aí. Igor, essa realidade aqui em Salvador a gente não tem visto. É um processo ainda de grandes novidades que estão acontecendo. Então, me preocupam. Algumas vezes a gente ouve algumas questões que são mais complexas, né? De como se começar a ter essa questão da grande pandemia, de aumento do número de casos, onde é que vai ficar a atenção primária? Se a gente teria esse investimento na atenção primária ou a gente seria relotado para alguns outros lugares de maior complexidade. Então, assim, são simples especulações. Eu não tenho nenhum dado formal sobre isso, mas eu não sei dizer qual seria minha avaliação sobre essa proposta, enquanto médico, pessoa, que a comunidade sofreria porque o adoecimento ele continua acontecendo, né? Os pacientes continuam adoecendo das outras causas, mas é preciso saber mais dessas informações. Eu não sei te dizer como é que anda esse questionamento, não. E não ouvi falar nada aqui no município de Salvador. A questão da Alice, ela traz a articular os setores do território, né, para além da saúde. A gente não tem hoje na unidade, a gente tem tido dificuldade ainda na questão de sair da unidade. Esse é o primeiro momento que nós trazemos, além da Secretaria Municipal de Saúde, na pessoa de Leandro Luiz, que é o coordenador da atenção de saúde, da saúde da família, da estratégia de saúde da família. Ele tem ficado de perto das coisas que a gente tem feito em Ilha Amarela. Eu tenho sempre comunicado a ele sobre os passos que a gente tem dado. Mas eu posso te afirmar agora, nossas ações fora da saúde nesse momento estão um pouco restritas. Nós fizemos o VIDAL, lembrando que é um processo de uma residência médica, então eu estou com o preceptor desses 4 residentes, então acaba sendo que é uma construção do aprendizado, eles são profissionais em formação, então eu faço esse papel da preceptoria, e a gente tem feito um trabalho de equipe muito grande. A gente não teve momentos ainda que a gente saia da unidade para discutir com os outros setores, nesse momento não. Isso aí a gente fica devendo, porque não foi feito. O Rodrigo, ele pergunta como tem ficado o processo de cadastramento das pessoas pelos agentes comunitários de saúde para cumprimento das determinações do novo financiamento da atenção básica. Porque isso tem chocado com as funções do ACS em relação ao monitoramento domiciliar. Rodrigo,
Lá em Ilha Amarela, a gente estava, desde antes do carnaval, num processo muito avançado sobre o cadastramento. Eu tive um bate-papo com o Leandro Luiz sobre esses números. Nossos números vinham bem avançados. Então, não é só na questão da mudança do processo de trabalho que eu tenho que elogiar os agentes comunitários de saúde e o profissional gerente, que é o Menezes. O Menezes, ele é bom entendedor, ele é um expert em relação à saúde pública, é um fisioterapeuta, nosso gerente, e ele tem fundamental importância nesse processo de trabalho. Nosso cadastramento hoje está em torno de 13 mil pessoas dos 22 agentes comunitários que nós temos, e nossa meta é chegar a 16 mil pessoas. Então, a gente tem acompanhado de perto isso, esse processo de cadastramento. Eu não sei se você provavelmente não sabe, né? Ele começou em 2018, não tinha números menores, a proposta da prefeitura na época era de 575 a 650 usuários por agente comunitário. Essa meta agora foi extrapolada para 750, mas nosso processo na unidade vem acontecendo desde a época, desde lá de 2018. Então, desde abril de 2018, que nós temos feito o processo de cadastramento na unidade, e isso não tem trazido muito problema em relação a gente. A gente tem ouvido falar muito sobre esses problemas de cadastramento em Salvador, pela falta de agente comunitário, pela questão do processo de trabalho, mas lá em Ilha Amarela, se a pergunta fica claro só pela nossa experiência, a gente não tem tido problema, não. Eu vou agradecer, Tiago, aqui os residentes. Queria que você colocasse de novo, se pudesse liberar a tela para eles entrarem aqui, para cada um, a gente finalizar esse processo da aula, o trabalho em conjunto. Eu me sinto hoje, como, além de preceptor, feliz por fazer parte desse grupo. São pessoas incríveis que têm colaborado com todo o processo de trabalho. Matheus e Thaís há mais tempo, Bárbara e Natália chegaram há pouco tempo, mas é incrível esse processo de trabalho que a gente tem construído. Então, gente, agradecer a todo mundo aí pela atenção. Essas são as palavras que a gente queria colocar do processo de construção de Ilha Amarela. Agradecer toda a equipe que não está presente, as pessoas que tiveram dificuldade para entrar. Meu WhatsApp não parou durante a apresentação. Vários grupos da Medicina de Família e Comunidade espalhados pela Bahia, de pessoas que queriam acessar, desde o Prof. Saúde, tanto do Grupo MFC Bahia. Então, as pessoas tentaram bastante entrar, a gente não conseguiu. Mas só agradecer a presença de todos e aos residentes aí. E, claro, a comunidade de Amarela, pela atenção de vocês. Agradecer como residente a todos os estarem ouvintes aí. E acho que a grande frase que a gente tem conversado muito com o Augusto, com toda a equipe, é que é um cenário muito novo, é um cenário de muitas dúvidas para todo mundo. Eu acho que pensar em caminhar sozinho é muito difícil. Então, a gente tem conseguido construir muitas coisas, tentando acertar o máximo possível, mas sabendo que vai errar alguns pontos, mas essa construção da equipe, eu acho que isso é essencial. A equipe de Ilha Amarela tem dado vontade de trabalhar, de sair todo dia para enfrentar e tentar achar uma solução para a construção do processo de trabalho. Telesaúde Bahia, para profissionais de saúde da atenção básica que atuam na Bahia. Disponível em qualquer lugar e a qualquer hora. É fácil e sem complicação. Se você é integrante de equipe de saúde da família, núcleo de apoio à saúde da família, consultório na rua, mais médicos, programa Saúde na Escola e Academia da Saúde, se conecte com a gente. Por internet, telefone ou pessoalmente. Saiba mais: www.telesaude.ba.gov.br.